Meus prezados queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também aos meus queridos alunos, quero desejar que Deus esteja com cada um de vocês, nos abençoando de uma maneira poderosa. Nesse momento eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados, das minhas amadas, para postar o comentário de mais uma lição da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 9 de 1º de dezembro de 2024. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando aí no último mês do ano e graças a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido durante esse ano. Muitas vitórias diante das lutas que nós enfrentamos, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. A lição de hoje tem como título Promessas para Pais e Filhos. Essa é uma lição muito importante, porque ela fala sobre as promessas de Deus, tanto para os pais quanto para os filhos, portanto para a família. E é um desafio tratarmos desse tema na atualidade, uma vez que nós temos visto uma degradação da autoridade familiar, um projeto maligno de destruição da família, onde pais já não relacionam bem com filhos, filhos com os pais. É uma crise de autoridade muito grande. E a palavra de Deus, a sua mensagem, ela é atemporal. E feliz do homem, feliz da mulher, feliz dos pais, dos filhos, que procuram moldar a sua vida à luz da santa palavra de Deus. Portanto, é uma lição muito importante. Não necessariamente nós vamos gastar muito tempo no comentário da lição, mas o tempo que nós aqui gastarmos, Deus sabe quanto tempo gastaremos, eu creio que será de grande proveito para a nossa edificação. Portanto, meu desejo é que o Senhor venha abençoar a tua vida nesse momento e todos nós possamos ser agraciados pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O texto-áudio da nossa lição se encontra em Efésios capítulo 6, verso 2 ao 3. Ele vai reaparecer em um dos textos da leitura bíblica em classe, portanto eu só vou lê-lo neste momento. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muitos anos sobre a terra. Louvado seja Deus. A verdade prática da nossa lição nos apresenta, entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Eu achei bastante interessante a capacidade de sintetizar uma verdade ou verdades nessa expressão aqui por parte do comentarista, quando ele coloca que entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser bênção e proteção. Primeira coisa aqui que nos chama a atenção, na verdade prática, os desafios para a construção e a manutenção de uma família. E aqui o comentarista ele vai destacar desafios e responsabilidades. Tanto para os pais é um desafio, sempre foi, e na atualidade eu diria que ainda é bem maior, pelo forte apelo ideológico contra a família, contra a destruição de toda e qualquer autoridade. Portanto, ser pai, ou ser pais, tanto o pai quanto a mãe, que na atualidade é um desafio muito grande. Ser um pai, ser uma mãe. Como também é um desafio muito grande ser filho, filha na atualidade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela deixa de uma forma muito bem clara qual é a responsabilidade dos pais
diante de Deus e perante os seus filhos, como também qual é a responsabilidade dos filhos perante Deus e perante os seus pais. E tanto os filhos quanto os pais, eles são desafiados a viverem nesse relacionamento, que é o relacionamento de família. É um desafio e, na atualidade, um desafio gigantesco. Como ser pai e ser filho é um desafio, isso naturalmente, isso configura uma responsabilidade. Ou seja, você que é pai, que é mãe, você deve entender que essa é uma das maiores responsabilidades que você tem diante de Deus. Nesta vida aqui, uma das maiores responsabilidades que o ser humano pode ter é ser pai ou ser mãe. E aí é necessário que os pais, eles tenham total consciência, porque nós sabemos que, infelizmente, muitos que estão colocando filhos no mundo, eles não têm a mínima capacidade de serem pais. A gente convive numa situação, num contexto, onde nós percebemos de uma forma muito nítida os filhos clamando dos pais ajuda que os pais não têm para dar, e na verdade aquilo que os filhos estão clamando, os pais também estão precisando, porque sequer eles foram preparados ou se comportaram como filhos, exerceram bem a responsabilidade de filho, e muito menos saberá exercer a responsabilidade de pai. Também em relação aos filhos, é uma responsabilidade muito grande ser filho, porque você não pode esquecer que você tem um pai, você tem uma mãe, independente da natureza do teu pai, da tua mãe, é o teu pai, é a tua mãe. E às vezes, é claro, existem pessoas que não sabem ser pai, ser mãe, e é claro, isso vai contribuir para um filho desajustado, mas o filho que ele tem consciência da sua posição de filho diante de Deus, esse filho, ele saberá que ele tem uma responsabilidade diante de Deus enquanto filho, e que mesmo seu pai não sendo responsável, mesmo o seu pai não encarando o desafio da paternidade ou da maternidade, no caso da mãe, esse filho, ele acaba sendo colocado por Deus como alguém que no cumprir da sua responsabilidade, em certa medida ele seja um filho e às vezes até um pai para os seus próprios pais. Sei que isso parece paradoxal, porque o ideal é que os pais cumprissem com a sua responsabilidade enquanto pais e os filhos enquanto filhos. Mas a negligência de uma das partes não justifica a irresponsabilidade de nenhuma das partes. O pai, diante de Deus, os pais serão responsabilizados como pais e os filhos serão responsabilizados como filhos. E um filho, ele deve honrar o seu pai, honrar a sua mãe, independente do tipo de pai e de mãe que ele tenha. Se você não tem o pai, não tem a mãe ideal, honre a Deus. Se você honrar a Deus, você saberá que o seu pai precisa mais de ajuda, a sua mãe precisa mais de ajuda do que você. Está eximindo os pais da responsabilidade em hipótese nenhuma. O que eu estou querendo dizer é que cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Portanto,
tanto para os pais quanto para os filhos, essa é uma relação desafiadora e de muita responsabilidade. E aqui o comentarista diz que esse relacionamento desafiador de responsabilidade, esse relacionamento entre pais e filhos, deve ser um relacionamento de bênção e proteção. Ou seja, aqueles que estão envolvidos no relacionamento familiar, os pais e os filhos, eles devem construir um relacionamento no qual todos sejam abençoados. Os pais sejam uma bênção para os seus filhos e os filhos também sejam uma bênção para os seus pais. E a lição ainda acrescenta que os pais sejam proteção para os seus filhos, mas também que os filhos sejam proteção para os seus pais. Sabemos que, infelizmente, quantos filhos, quantas crianças, elas são abandonadas pelos seus pais, porque são pais que não sabem da sua responsabilidade de serem protetores dos seus filhos. Mas também nós percebemos que muitos filhos, para os quais os pais investiram toda a sua vida, a sua saúde, fez tudo o que estava ao seu alcance. Pode não ter dado o melhor, mas deu tudo o que podia dar. E vemos também muitos pais sendo abandonados pelos seus filhos. Portanto, o que a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, tanto para os pais quanto para os filhos, é que nessa relação de responsabilidade e desafio, mutuamente, deve existir entre pais e filhos um ambiente de bênção e de proteção. É, em síntese, o que o comentarista ele expressou através de uma verdade que deve ser posta em prática, que para mim foi bastante profunda. A leitura bíblica em classe, ela está em dois textos bíblicos, fragmentos de texto. A primeira no Salmo de número 127, os versos 3 ao 5, tanto aí 3 versículos. Depois no livro de Efésios, capítulo 6, verso 1 ao verso 4, temos aí mais 4 versículos. São os textos básicos que o comentarista utiliza para poder trazer o comentário da lição sobre o título que nós acabamos de ver, que é a promessa ou promessas para pais e filhos. O primeiro texto, Salmo de número 127, o verso 3 ao verso 5, nos diz o seguinte: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Esse é um texto bastante conhecido no meio evangélico, e eu quero meditar um pouco nesse verso, mostrando aqui o que um filho representa para um pai, para os pais e para Deus. A primeira parte desse texto diz que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, essa herança do Senhor, ela é dada a quem? Essa herança que são os filhos. Essa herança é dada aos pais. Então você que é pai, você que é mãe, eu não sei se você já parou para pensar que a vida pertence a Deus e somente Deus é capaz de fazer uma vida ser gerada. É Deus o Criador da vida. Quantos homens, quantas mulheres gostariam de ser pais, serem mães, mas por uma questão patológica, por alguma impossibilidade, não tem esse privilégio de ser um pai biológico.
Alguns têm o privilégio de serem pais adotivos. Mas aqui está falando de pais, de filhos, no sentido mesmo de gerados no ventre de uma mãe, a relação resultante do pai e a mãe. E aqui o texto está dizendo que os filhos são a herança do Senhor. Então você pai, você mãe, que tem um filho, 2, 3, não importa a quantidade, você deve rever os teus conceitos, porque o teu filho foi uma herança que Deus te deu. Se tratasse de um bem material, como você cuidaria de uma herança se você recebesse de seus pais uma herança? Sabemos que a vida nos ensina que tem pessoas que recebem uma herança e elas conseguem guardar bem a sua herança, duplicar, triplicar, porque sabe valorizar a herança que lhes foi entregue. Mas também tem pessoas que recebem uma herança, herdam alguma herança de seus pais, de algum familiar, e a destrói em pouco tempo. E isso eu estou falando de bens materiais. Agora imagine que o texto está dizendo aqui que um filho, uma filha, é uma herança que Deus dá aos pais. Como é que você tem cuidado da herança do Senhor? Independente da sua religião. O ministério de ser pai, de ser mãe, de ser filho, independe de questão religiosa. A família é um projeto divino e não um projeto religioso. E todos os filhos são a herança que o Senhor dá a seus pais. E aí eu deixo esse questionamento para você que é pai e que é mãe. Como você tem cuidado da herança que Deus te entregou? E para você que não quer, em hipótese nenhuma, não faz parte dos seus planos, casado, muitos casais da atualidade, ter um filho, você já parou para pensar que você está recusando uma herança da parte de Deus, que é um filho? Quais seriam os motivos? Orgulho, a não deformação do corpo, a não responsabilidade, como falamos, ser pai envolve compromisso, responsabilidade, proteção, amor, etc. Então pense nisso, que os filhos são a herança de Deus para os pais. E aí o texto, o salmo aqui na poesia do salmista, ele continua. E o fruto do ventre, o seu galardão. Aqui é uma espécie de um reforçar da ideia anterior. Porque no primeiro momento, vai mostrar que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, que são os filhos, é o seu galardão. Ou seja, a herança e o galardão. Então aquele que tem condição de ser pai, de ser mãe, esse é o maior galardão que você está recebendo nesta vida da parte de Deus. É a maior herança. É o galardão, a recompensa que Deus está te dando. É uma herança que você não merecia. E é um galardão, Deus está te galardoando pela sua união, o seu casamento, aprovando essa união. Deus está te dando uma bênção, um galardão, uma recompensa por você entrar num relacionamento conjugal, de amor, de compromisso, que é o casamento. Deus te galardoa com o filho. Então é assim que a Bíblia nos apresenta os filhos. Então deveríamos levar mais a sério, nós que somos pais, o valor dos nossos filhos enquanto um galardão, enquanto uma herança que o Senhor nos entrega.
E aí o verso 4 há uma leitura bastante poética em relação aos filhos, que diz o seguinte, em relação aos pais, aqueles que têm filhos: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, aqui está dizendo, aqui tomando a metáfora do guerreiro que usava uma flecha, dentro desse contexto histórico, cultural, antigo, de cerca de 2000 anos atrás, aqui está dizendo o quê? O mais de 2000 anos atrás, que é o Salmo, aqui está dizendo que o guerreiro, aquele que usava um arco e uma flecha, essas armas eram exatamente na mão de um guerreiro destro, de um bom guerreiro, era sinal da sua valentia e de poderio. Então, quanto mais flecha ele tivesse, mais possibilidade dele abater o inimigo, ou no caso da caça, conquistar alimento. E aqui essa metáfora ela é aplicada para os filhos. E vai aqui o salmista, ele vai colocar que assim como um valente, ele tem nas suas mãos várias flechas que o dá a possibilidade de conquistas maiores, assim também são os filhos da juventude, ou seja, aqueles que casam e enquanto jovens, na idade fértil, eles têm bastante filhos. Isso pode parecer estranho para a cultura de hoje, quando aqueles que querem terem filhos, no máximo, eles querem ter 2 filhos, e uma boa parte não querem de jeito nenhum, mas eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas o que o texto está dizendo dentro dessa poesia, dentro desse contexto aqui do salmista, é que ter bastante filhos era sinal de poderio, porque eram como flechas na mão de um valente. Então, ou seja, a família, o casal que tem filhos, ele não estará sozinho. Ele será mais respeitado, ele será temido, ele será também protegido, principalmente na sua velhice. Eu louvo a Deus que os meus pais tiveram 10 filhos, um faleceu ainda quando bebezinho, mas tiveram 9 filhos. Desses 9, um o Senhor já recolheu para si, já faz mais de 2 anos, o meu saudoso e grande amigo Natan, que está na glória com o Senhor. Mas eu louvo a Deus porque eu tenho bastante irmãos. Éramos 9 irmãos, fomos uma tribo, e pela misericórdia de Deus, hoje todos casados, quase todos casados, 4 irmãs e 5 irmãos, graças a Deus somos bastante unidos. E cada realidade é uma realidade, mas uma das coisas que muito me deu orgulho foram os meus irmãos. Quando eu paro para pensar que eu tenho tantos irmãos, isso para mim é uma riqueza imensa. Poder saber que todos os nossos irmãos, nós somos unidos, e quando um precisa, todos juntam para ajudar um ao outro, todo aspecto da vida falando. E aí me faz lembrar aqui essas flechas na mão do valente, o meu pai, com 9 filhos, um homem trabalhador, simples, semi-analfabeto, minha mãe analfabeta, educou todos os seus filhos, colocou na escola, e o meu pai morreu
ainda cedo, posso dizer, não tenho assim na memória quantos anos de idade meu pai faleceu, mas menos de 60 anos de idade. A minha mãe o senhor já levou com seus 86 anos de idade. E aí eu me lembro, meu pai como trabalhava na roça, a gente não tinha assim, a maior parte da vida dele foi na roça. A gente tinha contato com ele mais os fins de semana, já que ele trabalhava a semana toda na roça, mas era um pai muito amoroso, muito amigo, que deixou para nós um legado muito grande, principalmente para mim. Hoje tudo que eu sou, abaixo de Deus, eu devo ao meu pai, que era para mim a figura de Deus aqui na terra, o meu exemplo. E eu fico observando, lembrando da minha mãe, que na sua velhice, ela viveu amparada, cercada por seus filhos, até no leito da morte. Foi uma das experiências mais belas da minha vida, uma das mais belas, marcantes da minha vida, foi assistir à morte da minha mãe. Quando ali todos os filhos reunidos, aqueles que estavam aqui em Conquista, todos, na verdade, já haviam chegado. E nós ficamos ali ao pé da cama. Eu lembro que eu fiz uma oração por minha mãezinha. Na noite anterior eu tinha passado a noite com ela, aí manhã cedo eu fui para casa. Quando foi mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, me chamaram, fui para casa da minha mãe, que ela estava já nos últimos instantes, e eu ainda pude ver minha mãe respirando, minha mãezinha. E eu tive o privilégio de poder ali reunir com meus irmãos, eu poder orar por minha mãe. E aí comecei a cantar alguns cânticos, meus irmãos acompanhando, e nós cantamos. E fomos cantando, e quando estávamos cantando o refrão do hino Sossegai, as ondas atendem ao meu mandar, sim, sossegai. Aí no refrão, quando a gente cantou a última parte do refrão, assim que a gente estava terminando o refrão, minha mãe deu o último suspiro, faleceu calmamente, sem sofrimento, simplesmente aquela canção que trazia uma mensagem de conforto, de sossego, ela invadiu a alma da minha mãe e minha mãe descansou no Senhor. E aí essa memória eu trago comigo de minha mãe cercada por carinho por seus filhos, que deram a ela, não vou dizer o que ela merecia, mas o que nós pudemos dar a ela. Ela morreu cercada por seus filhos, tendo filhas que cuidavam dela o dia todo. Ela já não em casa, mesmo com saúde, mas já não tinha necessidade de estar fazendo nada dentro de casa, só seus afazeres de lazer, o crochê, alguma coisa assim, mas cercada por carinho dos filhos, dos netos. E aí essa passagem me fez lembrar quando fala que os filhos é como flecha na mão do valente. Isso é muito bonito. Aí o verso de número 5 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Aqui a aljava era exatamente uma espécie de um porta-flechas que o guerreiro levava, onde ele colocava as flechas na aljava, e quanto mais flechas ele tivesse, melhor. E aqui agora traz para o contexto da família, que diz que bem-aventurado o homem. Aqui o homem toma aqui a figura masculina, mas são os pais. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava de flecha, que seja aqui de filhos.
Então, bem-aventurado aquele que tem muitos filhos, é o que o texto está dizendo aqui. Bem-aventurado o homem que enche deles, de filhos, a sua aljava, ou seja, a sua madre, o seu lar. E aí diz que esses homens que assim fazem, que têm filhos, não serão confundidos. Eles serão destaque na sociedade. Eu lembro como o meu pai era, apesar de não ser rico, ser pobre, sem cultura formal, mas o quanto meu pai era respeitado por quem ele era e pelos filhos que ele tinha, pela criação que ele deu a cada um dos seus filhos. Ele não era confundido como uma pessoa qualquer, mesmo não tendo posses, bens materiais. Então diz que aquele que enche a sua aljava de filhos, não serão confundidos estes quando falarem com seus inimigos à porta. Ou seja, aqui traz a ideia de um contexto histórico onde o homem ele vivia cercado de inimigos que ameaçavam tomar a sua tenda. O homem era nômade, um seminômade, e ele dependia muito dos filhos para ter a proteção da própria família. Quanto maior fosse o seu clã, a sua família, mais protegido ele estaria. E aqui o texto nos remete a esse contexto histórico, dizendo que bem-aventurado esse homem que tinha bastante filhos, porque ele não seria confundido quando ele saísse à porta da sua casa ou à porta da cidade, já que as cidades eram muradas. Eles não seriam confundidos quando fossem falar com seus inimigos. Por quê? Porque ele estaria cercado pelos seus filhos, por suas flechas. Ele seria respeitado, porque ele não era um homem só. Então esse é o contexto em que aqui o salmista está colocando sobre o valor dos filhos. E hoje é diferente? Não. Um pai, uma família que tem filho e que sabem criá-los no temor do Senhor, como bons cidadãos, boas cidadãs, boas pessoas, ninguém vai se atrever a estar tentando enganar o velho, a velha, passar para trás, se sabe que ele tem filhos honrados. Um filho que honra o seu pai não vai deixar que o seu pai seja desprezado, seja humilhado, seja passado para trás. Porque os filhos é sinônimo de poder também. Não é por acaso que há um projeto maligno de destruição da família, de destruição dessa família tradicional, onde há a figura do pai, da mãe, dos filhos. Por isso que há essa destruição. Há esse projeto de destruição da família, porque é um projeto bíblico. Ter filhos é uma honra. Ter filhos é você estar cercado, para que na sua velhice você tenha uma velhice digna e não venha a morrer sozinho. Ah, mas eu não sou um pai biológico. Você pode ser um pai do coração, adotarem filhos. Pode sim. O certo é que os filhos são herança do Senhor para os pais. E aí o outro texto, eu não esperava deter tanto nesse texto, mas é um texto maravilhoso. Eu acabei detendo meia hora nesses 3 versículos. Aí o livro de Efésios, capítulo 6, verso 1 ao 4, nos diz o seguinte. Aqui nós falamos sobre os filhos como herança, a importância dos filhos para os pais. E agora no livro de Efésios vem uma recomendação, uma espécie de ensinamento divino para o relacionamento tanto dos pais para com seus filhos, quanto dos filhos para com seus pais. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Primeiro,
versículo do capítulo 6 de Efésios. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aqui eu acho interessante porque o texto está dizendo que os filhos, eles devem ser obedientes aos seus pais no Senhor. A expressão no Senhor, ela pode ter aqui, as pessoas podem fazer outras aplicações, mas eu prefiro tomar como base o que nós já lemos antes, que os filhos são a herança do Senhor. E a obediência de um filho ao pai é a obediência ao próprio Deus. Então você deve, filho, obedecer ao seu pai como estando obedecendo ao próprio Deus. Uma obediência no Senhor. Não apenas porque Ele é o teu pai, mas porque Deus, você veio de Deus. Você é herança de Deus e foi dada aos seus pais para que você possa obedecer e honrar os seus pais. Portanto, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, como estando no Senhor, porque isso é justo. Aqui o que é justo, dentro do conceito bíblico, é isso que é a forma correta. Isso é o que Deus espera dos filhos, que eles sejam obedientes aos pais, porque isso é o que Deus espera, isso é justo. Então você filho, você filha, como é que você tem tratado o seu pai? Às vezes, quando se tornam pré-adolescentes, adolescentes, jovens, os conselhos do pai não servem, da mãe não servem mais. Acha que o pai é chato, que a mãe é chata, quem está certo é o coleguinha, é um amigo da sua mesma faixa etária, tão falto de entendimento quanto você. Mas não se esqueça que teu pai, você foi dado ao seu pai e Deus te deu o seu pai a você. E um dia, você poderá buscar amargamente querer ter um pai chato que encha a tua paciência, que diga não para você, que coloque limite, e você não vai encontrar. E infelizmente há muitos pais despreparados que já foram influenciados pela ideologia satânica que opera neste mundo e que acha que ser um bom pai, ser uma boa mãe, é dizer sim para tudo que o filho pede, que o filho quer. É dar um bom celular, deixar ir para onde ele quiser, voltar a hora que quiser. Acha que estão fazendo uma boa coisa para seus filhos. Toda criança, todo filho, ele carece de limite. Ser permissivo, pai, mãe, não é sinal de amor. Em nada você está contribuindo para o seu filho. E lá no futuro ele vai sentir falta disso. Ele vai perceber que você não o amou. Que se você tivesse o amado, você aprenderia a dizer não para o seu filho, a dizer não para a sua filha. E você, filho, quando ouvir a disciplina do seu pai, da sua mãe, não fique esperneando, não fique reclamando, louve a Deus, porque você ainda tem a felicidade de ter um pai que se importa com você. Quando infelizmente estamos caminhando para um nível onde os filhos, são filhos órfãos de pais vivos. Essa é a realidade da sociedade, com as honrosas exceções. É que nós temos um monte de filhos órfãos de pais vivos. E dá o que o filho pede, tenta compensar a falta de caráter, de moral, de cuidado, de limite
que não deixa nenhum legado para os seus filhos e acha que bens materiais compensa o amor, o afeto, o limite, o cuidado, o modelo que deve ser um pai para o filho. Mas ao mesmo tempo também o filho, ele tem que ter consciência de que o que Deus espera de você enquanto filho é que você dê prazer ao teu pai e à tua mãe. Se você não honra teu pai nem a tua mãe, se você não dá prazer teu pai e tua mãe, você não obedece, o único prejudicado, não vou dizer o único, o seu pai e sua mãe sim, estarão sofrendo, se fará com que eles desçam à sepultura com tristeza. Mas lá na frente você colherá um preço muito alto. A sua aparente independência do seu pai e da sua mãe, isso vai te custar um preço muito caro. Um dia você vai chorar lágrimas de sangue. Portanto, obedeça, honre o teu pai e a tua mãe, porque isso é justo diante de Deus, é o que Deus espera de você. Portanto, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Verso 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Lá nos 10 mandamentos, há o mandamento honrar, honra teu pai e a tua mãe. E aqui, o escritor aos Efésios, ele está dizendo, olha, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque a Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe viverá, terá longos dias sobre a terra. Então, além de ser uma obrigação, um dever e um gesto de amor, a obediência ao pai e à mãe, honrar, ser obediente, que é respeitar, servir a seu pai e sua mãe, o segundo verso fala, honrar, que é bem mais do que obedecer. Porque obedecer tem essa conotação imediata de fazer aquilo que o pai manda ou a mãe manda. Mas a honra vai bem além disso. Aqueles que honram pai e mãe, eles não precisam necessariamente estar à vista dos pais. Pelo contrário, geralmente a gente honra as pessoas quando estamos afastados das pessoas. E aí a gente ouve as notícias do quanto nós somos honrados. Olha, o seu filho foi muito bem nisso aqui. O seu filho é um excelente aluno, é um excelente cristão, uma excelente pessoa, é um excelente marido, é uma excelente esposa. Isso traz o quê? Traz honra para o pai e para a mãe. Seu filho é honesto, é correto, é um bom amigo, é um bom colega, é um bom companheiro, é alguém respeitoso, que sabe respeitar o outro, os adultos, respeitar o professor, respeitar o coleguinha, é honesto. Então nós honramos os nossos pais através das nossas atitudes, que comprovam que nós tivemos uma boa formação, que nós temos um bom caráter. E às vezes mesmo que o nosso pai, porventura, não tenha um caráter como deveria ter, mas quando eu me coloco a responsabilidade de honrar o meu pai, eu o honrarei independente do caráter do meu pai, que eu vou tomar para si. Eu serei diferente. Se nesse ponto meu pai e minha mãe falham, eu vou ser diferente para poder servir de escola para meu pai e para minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, que é a promessa de vida longa. Verso 3. Faça isso, obedeça, honra pai e mãe, para que te vá bem, logo na sequência, e viva muitos tempos sobre a terra. Essa é a promessa de honrar pai e mãe, um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra.
Verso 4. Agora vem um aconselhamento para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Ou seja, você é pai, você não é dono de escravos. Seu filho não é teu escravo. Você não pode criar o teu filho de maneira que você crie uma pessoa revoltada na vida, porque você o trata pior do que um escravo. Quantos pais tratam os filhos tão maus que muitos dos seus filhos abandonam a casa, vão morar na rua, vão para o mundo do crime, das drogas, porque não teve um mínimo de afeto dos pais. E aqui, independente de ser religioso ou não, também existem muitos pais religiosos que se dizem evangélicos, cristãos, que realmente são instrumentos de Satanás para os seus filhos. Portanto, pai, mãe, tenha muito cuidado. Não crie o seu filho, não torne o seu filho uma pessoa revoltada com a vida, com você, com as pessoas. Porque isso só fará mal para eles e para você mesmo. Quantos filhos estão dando trabalho à sociedade, à escola, não respeita a autoridade de ninguém, porque os pais os tratam como se fossem bichos, animais, os amaldiçoa o tempo todo, não demonstra um mínimo de carinho, de amor, de consideração pelos seus filhos. Portanto, pai, tenha bastante cuidado, pai e mãe. Então, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não permite que vossos filhos cresçam irados, revoltados. Então, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, criar na doutrina é criar nos ensinamentos do Senhor, da palavra de Deus. Doutrina aqui fala de disciplina, mas não só a disciplina no sentido de um corretivo, que às vezes é preciso e é necessário. Mas o que é disciplinar algo? É você... Disciplina tem muito a ver com educar o espírito. Os pais, eles são os grandes educadores do espírito, da alma, da mente, do caráter dos seus filhos. Não é professor não é educador. Professor, ele transmite conteúdo, ele ajuda no adquirir ou na construção de conhecimentos teóricos. Mas educar, moldar caráter, virtude na vida das pessoas, isso é um papel dos pais. E aqui a palavra de Deus diz que a melhor forma de educar bem um filho é na admoestação do Senhor, é na disciplina do Senhor, é temendo a Deus, conhecendo a sua palavra e vendo qual é a vontade de Deus para a vida sua e para a vida do seu filho. Portanto, crie-os na doutrina, na disciplina e na admoestação. O que é admoestar? É ensino, é aconselhamento, é ajudar a andar, é apontar o caminho. Então você deve doutrinar o seu filho no sentido de pôr limites, de uma doutrinação mesmo, num sentido positivo, de formatar o seu filho, doutrinar o seu filho à luz da palavra de Deus, e também está admoestando, ensinando, instruindo, aconselhando, para que ele se torne uma mulher e um homem de bem, um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, agora eu vou para ler a lição e pontuar alguma coisa aí do comentário. Nós já temos aí quase 50 minutos de comentário.
A introdução da lição nos apresenta o seguinte: nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltada ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. Tudo isso Deus pode proporcionar. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos, que é o título da nossa lição. Louvado seja o nome do Senhor. É desafiador? Sim, mas o mais interessado pelo bom relacionamento na família é o dono da família, é aquele que projetou a família, que é o próprio Deus. Primeiro tópico, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro subtópico, pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Então aqui, reforçando a ideia que nós falamos, aqui acrescenta dos filhos enquanto flechas, fala da utilidade dos filhos não só para os seus pais, mas para a sociedade. Já pensou se os pais não tivessem filhos, como a sociedade iria sobreviver? Como perpetuar a espécie se não houvessem filhos? Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como um galardão para os pais. Louvado seja o nome do Senhor. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles. Aquilo que eu falei, a educação dos filhos está sob a responsabilidade dos pais, mas não só a educação no sentido social, mas a educação, a formação espiritual. Você já parou para pensar nisso? Que a formação espiritual dos seus filhos depende também de você? Seu filho não é apenas corpo, ele também tem uma alma, ele também tem um espírito. Portanto, é responsabilidade dos pais a educação dos filhos, a formação espiritual, o cultivo da fé, ter uma boa formação espiritual e ter uma fé correta, cultivada no Deus verdadeiro, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis. Então, pai, você tem a responsabilidade de educar os seus filhos, contribuir na sua formação espiritual, no conservar uma verdadeira fé no coração, no Deus verdadeiro, para que a semente do Senhor, para que a herança do Senhor seja preservada em meio a uma geração que está em decadência, em declínio, em todos os aspectos falando. Subtópico 2. Um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos, que são herança do Senhor para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam um tempo longo sobre a terra. Essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto, que é honra teu pai e a tua mãe. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos, ou seja, vida longa para aqueles que obedecem aos seus pais. Essa é a condição. Quer ter dias bons e uma vida longa? Seja filho obediente. Sim, a bênção para os filhos na medida em que eles honram aos seus pais em vida. Isso aqui é interessante.
Querer honrar o seu pai depois que morreu, isso não tem valor nenhum. Levar flores no cemitério, querer colocar a imagem do seu pai no Face, no Instagram, uma foto com o pai, com a mãe, tentando fazer aquilo que você não fez enquanto tem vida. Os mortos não precisam de flores. Os mortos não precisam mais de carinho. Não precisam mais de oração. Morreu, acabou todas as atividades para esta vida. Então, se você quer honrar o teu pai e a tua mãe, o dia de honrar é ontem. Como ontem já passou, comece a honrá-lo agora. Então, guarde bem isso. Se você quer ter vida longa, ser bem sucedido na vida, honre teu pai e tua mãe enquanto eles estão com você. Subtópico 3. Mandamentos e bênção para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos, como já falei. Os pais não devem provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Nunca foi. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Só um pai, só uma mãe sabe o quanto é desafiador criar um filho, mas Deus nos entregou e Ele nos capacita para isso. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. E aí, gente, o Evangelho faz toda a diferença na construção de uma família. Se quer ter uma família consolidada, busque a Cristo. Eu te digo com certeza absoluta, sua família será outra. Se você colocar a tua vida, a vida dos teus filhos diante do Senhor. Crie a tua família nos pés do Senhor. Não terá problema, não haverá dificuldade, é claro. Dificuldade faz parte dessa vida. Mas uma família que está unida na fé, unida em Cristo, nada destrói esta família. Se estiver em Cristo, estou dizendo em religião, estou dizendo em Cristo. Agora é claro que um local para congregar, ser ensinado, é necessário, sem sombra de dúvida. Por isso os filhos são bênção para os pais e este para os filhos. Salmo 128, 3 e 4. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Louvado seja Deus. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que eles não desviem. Graças a Deus, meu pai criou 9 filhos nos caminhos do Senhor e os 9 permanecem até hoje. Esses têm filhos que, por sua vez, permanecem servindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Tópico 2. O cuidado dos pais com os filhos. Primeiro subtópico. Cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma das maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família, isto é, a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Se você quer de fato que o seu filho tenha uma boa base espiritual, social, moral, ensine o teu filho a palavra de Deus. Leia a Bíblia com ele. Crie nele o hábito de ler a Bíblia. Não só quando você está por perto, mas ele mesmo, você não estando em casa, não podendo reunir o grupo, que ele nunca vá dormir sem antes ler a palavra, orar ao Senhor. Eu fui criado assim, criei minha filha assim, e graças a Deus, eu, minha filha, minha esposa, quando não, ultimamente não temos reunido juntos para orar, ler a Bíblia,
às vezes por desencontro de horário e outras questões, mas cada um já sabe que não pode dormir sem falar com Deus. Não podem dormir sem sequer, pelo menos, ler um versículo na palavra de Deus. Seja no amanhecer do dia, ou seja no findar do dia. Graças a Deus, minha filha tem esse bom hábito, minha esposa também. E eu espero que minha filha leve isso para a sua família, quando ela formar a sua família. Então, uma boa base social, emocional, espiritual vem da palavra de Deus. Além desse ensino ser cultivado lá, cabe aos pais o incentivo, o estímulo de levar os filhos à igreja local. Não só levar lá à igreja, mas ir com eles à igreja. Não é mandar os filhos ir para a igreja, é ir com os filhos à igreja, como fui ensinado pelos meus pais, ensinei a minha filha e ela, graças a Deus, já vai para a igreja com suas próprias pernas e vai até mais do que eu. Além desse ensino, além desse ensino ser cultivado lá, cabe aos pais o incentivo e estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões, de cultos, de estudos bíblicos, como a escola dominical. Fui criado na escola dominical, minha filha é criada na escola dominical. Uma maravilha. Ensinar a ir para a escola dominical, o culto do ensino da palavra. Quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e a extensão da igreja local. A igreja é o lar é a igreja. Lembremos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Graças a Deus eu vivi esses bons tempos, quando ainda criança havia uma disputa, às vezes quando morávamos longe da igreja, para ver era o dia de quem ir para a igreja, às vezes que nem sempre podia levar todo mundo, que era 1,5 léguas de distância, mas fui criado assim. E graças a Deus, toda a minha casa criei assim, criei minha filha assim. E posso não deixar uma riqueza para minha filha, mas o legado do temor a Deus, eu tenho certeza que eu tenho deixado para minha filha, para os que estão à minha volta. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Lembremos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Subtópico 2. Prioridade na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. Embora os textos bíblicos, aí, 1 Timóteo, Tito e outros textos, embora esses textos bíblicos falem sobre, tenham como assunto, público-alvo, a questão do candidato ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridade na vida do cristão, teríamos assim: aqui a lição coloca cônjuge, eu colocaria Deus. Em primeiro lugar, Deus, segundo o cônjuge, depois os filhos, aqui depois é colocada a igreja local, colocaria trabalho é importante, eu colocaria Deus em primeiro lugar, o cônjuge, os filhos, o trabalho e a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente, teremos uma igreja bem assistida. Eu acho importante porque o texto fala aqui a prioridade da vida familiar. Sua prioridade, seu principal ministério é a tua casa. Não adianta você cuidar da igreja e negligenciar a sua casa. Viver para o trabalho, ter 2 empregos ou mais, ganhar muito dinheiro, tentar fazer obra social, entrar na política, fazer o que quer que você queira fazer e deixar a sua família para segundo plano. Primeiro, abaixo de Deus é a sua família. Família é a prioridade abaixo de Deus. Isso nós temos que levar muito, muito a sério.
tanto nós temos a ganhar, como também a sociedade ela terá muito a ganhar. E teremos uma família, uma igreja bem estruturada, se as nossas famílias forem bem estruturadas. Terceiro subtópico, disciplina e estímulo aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionado anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino, o ensino da palavra, e pelo próprio exemplo dos pais. A melhor forma de você disciplinar e educar um filho é através do seu exemplo, de quem você é, daquilo que você faz. Não adianta você mandar seu filho fazer o que é correto, mas você não é uma pessoa correta. Quantos pais querem que os filhos sejam honestos, falem a verdade, mas são mentirosos, são desonestos, são corruptos e querem que os filhos sejam diferentes. Então ensine pelo exemplo. É a melhor forma de ensinar. É preciso disciplinar pelo amor, pelo exemplo, para gerar filhos obedientes, que honram, que têm a responsabilidade. Então vai gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Se por outro lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio. Não é só pancada, ou só limites. É claro, os limites tem que ter, mas também você deve aprender a elogiar o seu filho, a transmitir palavras de carinho, dizer que te ama. Quantas vezes você já falou para o seu filho ou para sua filha: eu te amo, meu filho, te amo, minha filha, dá um beijo no teu filho, na tua filha. Esses gestos também fazem a diferença. Então, deve também demonstrar elogio, afago, demonstração de carinho, afeto pelos filhos, que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar, muito importante. Por fim, o último tópico da lição: bênçãos, pais e filhos. Esse é o terceiro tópico: bênçãos, pais e filhos. Bênção para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel, se os pais e os filhos andassem na presença de Deus. Em Joel diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que o Senhor, e a todos que estão de longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. A promessa de bênçãos espirituais sem medida para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina mediante o Espírito para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho, sua filha, receba o batismo com o Espírito Santo, algo que deve ser buscado. É uma promessa divina para a vida deles. Você incentiva o seu filho a buscar o batismo no Espírito Santo, a ter uma vida cheia do Espírito, cheia da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2. Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Gente, isso aqui é muito importante. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos tenham as maiores experiências com Deus. Eu posso dizer que as maiores experiências que eu tive com Deus, de me tornar uma pessoa de bem, de valor, temente a Deus, foi com o exemplo dos meus pais. O meu pai, que mesmo sendo semi-analfabeto, exercia uma influência muito grande na área do aconselhamento dos jovens, da igreja. Ele construiu em mim um caráter, um modelo, deixou em mim um legado
que seminário de teologia não me deu, curso superior nenhum me deu. Para mim foi o homem mais sábio que eu conheci nessa terra, foi o meu pai. Então que o seu ambiente familiar seja um ambiente onde o seu filho possa ter as maiores experiências espirituais. Me lembro que ainda criança, com os meus 5 anos de idade, minhas memórias da minha infância, por incrível que pareça, são por volta dos meus, calculando o tempo que eu moro aqui em Conquista, eu tenho muitas memórias da minha infância, mas essas memórias, elas, se for localizar no tempo, elas estão entre os 3 aos 7 anos de idade. São as melhores memórias. E a nossa casa, que era na roça, era um ponto de vigília, onde os irmãos vinham 1,5 km, que é onde ficava a igreja, na cidade, lá no sul da Bahia, vinham uma vez por mês lá para casa, era um lugar de vigília, onde orava a noite toda, muitas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Eu ainda era criança, não tinha muito entendimento, mas aquelas imagens, aquelas memórias, eu fui criado num ambiente assim, de oração, de leitura da palavra, de ir para a igreja, de temor a Deus, e isso formou meu caráter. Formou meu caráter, me ensinou a transmitir isso para a minha esposa, que basicamente ajudei no seu discipulado, na sua conversão, discipulei a minha filha e tenho abençoado as pessoas que Deus tem colocado à minha volta aí, pelo menos aí uns 30 anos aí de influência ministerial. E graças a Deus, desde jovem, eu já tentei reproduzir, eu procurei reproduzir aquilo que aprendi do meu pai, principalmente a virada da minha vida a partir dos meus 15 anos para cá. Eu já procurei ser um imitador do meu pai, não imitar por imitar, mas é algo que eu não sei como explicar. Mas o caráter de meu pai influenciou muito, 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 muito. Influenciar a minha vida até hoje. Então que o seu lar seja de fato um lugar de transformação, que é as grandes experiências que os seus filhos tiverem, que seja dentro do teu lar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu louvo muito a Deus por isso. Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as promessas, estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muitos dos nossos filhos. Se a nossa família cultivar o culto doméstico, fizemos muito, meu pai sempre fazia, fiz muito também na minha casa e pretendo voltar a fazer, quando organizar aqui o nosso horário, que há um desencontro muito grande, a esposa às vezes está ou não está na hora certa, ou a filha chega no horário, a esposa chega no outro. A questão já da vida adulta já torna bem mais difícil estudos, mas o culto doméstico é fundamental. Ajudaremos muitos nossos filhos se cultivarmos o culto doméstico, promover a oração, o louvor, a leitura da palavra de Deus em nosso lar, nem que seja criar cada um o hábito, nem que seja individual, de ler a palavra todo dia. Isso é fundamental. Que em nossa família, os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem as suas lutas, suas dificuldades, para que se tornem temas de nossas intercessões. Isso é muito interessante. O filho, a esposa, o esposo, contar a luta do dia a dia para que um interceda pelo outro. Isso é muito importante na família. A nossa família deve ser um lugar onde nossos filhos sejam
abençoados. Louvado seja Deus. Por fim, o último subtópico. Pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam, os filhos, e aí a família como um todo, os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas, a fim de que direcione a nossa atenção para elas. Gente, é uma das fases mais difíceis da vida do ser humano, é a fase da adolescência. Você que tem filha na adolescência, volte para essa fase, para o seu filho, com todo o coração, com todo o empenho, com todo o cuidado, é pouco. Demonstre ser um companheiro, um amigo, um confidente. Procure, se interesse pelas coisas do teu filho, da tua filha. Crie um ambiente de confiança, de amizade, para que ele conte para você tudo e não se vê intimidado para ter que contar para o coleguinha, para uma má influência, que é o que bem ele vai encontrar hoje na escola, no trabalho, na faculdade, etc. Então esse é um momento muito sério na vida de um ser, que é o período da adolescência. Precisa muito de direcionamento. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias. Os jovens precisam da sabedoria dos mais velhos, palavras sábias de ânimo, que os instruam diante de suas lutas e tribulações. Às vezes o jovem ele tem um sonho, e às vezes ali ele acha que faz uma faculdade, alguma coisa semelhante, que quando ficar de maior, terminar o ensino médio, ele já vai conseguir um emprego, e às vezes não acontece. E aí o pai não importa para os sentimentos do filho, não importa. Não, você deve incentivar seu filho, é assim mesmo, meu filho, também já passei por isso, mas as coisas vão acontecer, não tem certo, estou ao seu lado, se você precisar, estou pronto a ajudar dentro das minhas possibilidades, mas seja o maior incentivador do teu filho, pai. Você tem que ser o maior incentivador. Você tem que ser a única pessoa que não deve desacreditar no seu filho, é você. Lá fora já está cheio de gente, um querendo derrubar o outro. Agora você, acredite no teu filho. Não, meu filho, você vai conseguir, você vai sair dessa. Você vai passar no vestibular, você vai arrumar um bom emprego, você vai se formar, você vai conquistar, você vai construir uma família, vai conquistar sua casa, vai construir um lar, um casamento. Você deve ser o maior torcedor, incentivador do teu filho, pai. Tem que ser você. Isso é muito interessante. Portanto, os jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles e também para nós. Por fim, a conclusão. A vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e ao mesmo tempo abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, está aí, pai, mãe, filhos, a nossa lição. Promessas para pais e filhos. Que o Senhor nos abençoe. Espero que tenha sido um momento de grande valia para nós, para mim foi. Espero que para você também. Quero agradecer você que tem assistido o nosso vídeo até aqui. Continue orando por nós, aí divulgando esse trabalho para que outros possam ser também alimentados pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Um grande abraço, graça e paz a todos nós, em nome de Jesus.